Tudo bem. Você vai ter aqui 15 minutinhos, então, por favor, está com a palavra. Ok. Obrigado, Pascoal, primeiramente. Obrigado a todo mundo que está perdendo um pouquinho do seu tempo assistindo aqui, fora o pessoal da banca aceitado a me prestigiar e me orientar também, né? Depois, enfim. Vou começar, são 15 minutos, eu pretendo não me estender muito nas explicações, mas quero tentar falar tudo, assim, nesses 15 minutos. Então, eu vou seguir agora. E é isso. Como o Pascoal falou, o nome do tema é Estética do Encantamento, a mercantilização das emoções, uma nova ética estética. A partir daí, eu comecei no meu texto tentando referenciar o que é estética. E eu comecei traduzindo a palavra grega estesis, que vem traduzida em português como sensação, percepção. Usado para os estudos sobre o belo e os fundamentos da arte. E aí eu fiz um salto histórico para perceber quando que, em 1988, o filósofo Baumgarten a inaugurou como disciplina filosófica. Ele o chamava como ciência do sensível. Então, até então, não tinha a matéria estética no curso de filosofia. Foi a partir do filósofo Baumgarten que a inaugurou e ele a chamava como ciência do sensível. Então, a partir dessas referências da sensação, percepção e do sensível, eu vou falar como hoje esse saber está inserido na nossa contemporaneidade. A partir do filósofo francês Gilles Lipovetsky, eu vou expor essa dinâmica, essa dialética entre arte e sociedade, estética e sociedade. Primeiramente, eu ponho no meu trabalho, eu faço uma linha histórica, a partir do que o Lipovetsky fala, de 4 grandes mudanças dessa relação entre arte e sociedade, estética e sociedade. A primeira, ele vai referenciar como arte para os deuses. Eu não vou entrar muito no assunto, era nos primórdios, não é nessa parte que a gente vai focar, e eu acho que está bem explicativo um pouco. Depois, foi uma arte para a realeza, digamos hoje que uma arte para a burguesia, onde os ricos mostravam poder perante esse domínio da arte, né? Essa relação com a arte. Depois ele vai falar que foi um outro período que foi bem transformação, assim, que foi pela arte, quando a arte ela não era mais, ela passou por uma redenção tanto religiosa quanto uma redenção econômica. E só que isso não durou muito. E aí chegamos na grande era que eu irei falar, que é a nossa era, a era transestética, que é a arte para o mercado, pelo mercado. E então essa é a nossa era, a era que eu vou focar aqui, que eu vou problematizar e tentar achar vias de manobra, né? Primeiramente, eu ponho no meu trabalho também eu tento mostrar uma essência do capitalismo, como o capitalismo já reage com o indivíduo. Eu cito Marx no meu trabalho falando sobre a fetichização, que ele fala das mercadorias, que já que existe, né? Que é a percepção das relações sociais envolvidas na produção, não relação entre as pessoas. Então, quando a gente compra um produto, a gente não está muito ligado entre como aquele produto foi gerado, como aquele produto passou por outras mãos, quem fez aquele produto. Hoje a gente tem mais, a partir desse novo do capitalismo, né, uma ilusão assim perante essa troca, né, essa compra. E eu também cito um poema, né, no texto falando um pouco também sobre essa essência do capitalismo. Mas até chegar, então, foi uma entrada para falar um pouco dessa nova era, a era transestética, onde o capitalismo se aposta do domínio estético, No trabalho, eu tenho 3 sessões, 3 capítulos, e neles eu tento apresentar esses efeitos da era transestética.
o meu capítulo 2, por exemplo, ele é super, assim, mostrando algumas nuances. Eu tento falar, eu acho que eu tento falar do micro ao macro. E eu chego no macro com o meu terceiro capítulo, que eu vou chegar lá. Agora, mas primeiramente eu vou falar assim assim, que eu acho que é uma micro parte, né? Primeiramente, o que é essa era transestética? Como que ela se dá né, no nosso cotidiano? O que você está falando, né, Rafael? O que é essa era transestética? E o Lipovetsky, ele vai falar que a transestética entrou no nosso cotidiano através da lógica de produção do material de consumo e também das estruturas físicas, tanto e das estruturas físicas, tipo nos bares, nos shoppings, no nosso cotidiano em geral, na arquitetura também, quanto é feito para vinculando essa estética para como 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 potência, né, para o capitalismo, para esse cerne que é as vendas, né, para o consumo. E então, o que eles fizeram, né? O que essa era transestética? Como que ele se dá? Eles veiculam afetos e sensibilidade aos produtos e aos lugares físicos, que eu até citei aqui. Efeito que nos possibilita ter uma experiência estética superabundante. Eu deixo claro no trabalho também, pelo Lipovetsky, que isso também se tornou uma possibilidade de experiência estética abundante. Porém, é uma estética que tem um norte, uma estética que tem um ideal, que tem uma ética, que para mim é o macro, assim, por exemplo, efeito dessa era transestética. Eu posso falar várias outras coisas que hoje a gente consegue visualizar dentro dessa estética, assim, né? Com esse ideal. Qual é o ideal, né? Qual é essa nova ética estética? Mais estética é essa que tem partido, um norte, pautado nos valores hedonistas. Então, o que seriam os valores hedonistas, né? Começou que era uma ética dos gregos, das antigas, que era uma vida pautada sobre os prazeres e fruições dos sentidos. Então, eu trago no trabalho um pouco sobre o pensamento hedonista também, da sua origem, e também trago até uma outra possibilidade, né? Um outro hedonista, que é o Epicuro, né? E eu quero falar um pouco dele depois, né? No final dessa apresentação. Longe da transestética, em que o prazer... Então, é promovida uma nova cultura, né? A cultura do prazer, através dessa relação entre estética e capitalismo, onde antigamente a produção quando a gente teve essa revolução industrial, enfim, os carros eram feitos sem nenhuma estética, era uma cor muito neutra, né? As geladeiras eram feitas para funcionar daquele jeito potente. A gente percebia mais sobre a qualidade, né, em que eram feitos os produtos. Já hoje a gente vê mais essa estética que é da sensibilização das emoções e dos afetos. Hoje eu não preciso comprar uma geladeira assim, né, às vezes tão eficiente quanto se for uma geladeira, por exemplo, do Star Wars, que vai mexer mais comigo, eu vou olhar, vou ter uma memória afetiva. Então, hoje, eles veiculam essa promoção, né, é um novo jeito do capitalismo, um novo modo que o capitalismo arrumou para vender mais, né, para o consumo, mais consumo. E no final do meu capítulo sobre essa ética nova, né, que é pautada pelos prazeres, eu tento falar, o Lipovetsky ele tenta trazer uma via, né, uma via de solução, talvez, que é essa questão da qualidade. E que eu acho que bate muito com que o Epicuro, um hedonista que era um pouco mais preocupado que lapidou um pouco mais o pensamento, talvez,
e que ele cita assim nesse sentido. Embora o prazer seja nosso bem primeiro e inato, nem por isso escolhemos qualquer prazer. Há ocasiões em que evitamos muitos prazeres, quando deles advêm efeitos o mais das vezes desagradáveis, ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres. Então, para mim, é nesse sentido de para mim, acho que seria uma via, assim, né, de pautar essa nova estética hoje, né, que o capitalismo impõe para a gente, é uma coisa irreal, né, é uma coisa que não é o nosso cotidiano e assim, pautado em valores que podem causar, sim, coisas irreais, né? Como a gente não tem uma vida repleta de prazeres constantes e tudo mais, a gente querer encarar essa vida dessa forma, do prazer. Hoje o algoritmo, por exemplo, no Instagram, mostra postagens alegres, felizes e tudo mais. Eles super excluem o que é a realidade, talvez. Hoje a gente entra nos aplicativos e você vê a transestética ali, sabe? E, eu acho que é isso. Isso é um pouco da minha apresentação. É isso. Obrigado, Rafa. Muito obrigado. Agora você usou 10 minutos da sua fala. Professor Bruno, pode ser? Depois Gabriel. Gabriel e Bruno, o que vocês... O Bruno é mais bonzinho, né? Eu posso começar. Então tá. Por favor, Bruno, o senhor tem 15 minutos. Bruno. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero agradecer pela oportunidade de estar participando dessa banca de avaliação. Agradecer ao Pascoal, ao Gabriel, a todos os colegas aqui presentes. E, em especial, parabenizar o Rafael pelo trabalho que ele desenvolveu. É um tema muito caro. Eu trabalho hoje representação estética de liderança política em documentários, então é um assunto que me interessa bastante. E o autor que ele usou também eu considero um cara muito interessante, que é o Lipovetsky, em especial. Então, a maior parte dos meus apontamentos vão em encontro de trazer sugestões para o Rafael se aprofundar nesse assunto futuramente, estabelecer um diálogo ainda maior com uma gama de autores aí que, de certa forma, estão tratando sobre essa questão da identidade na sociedade de consumo, sobre as questões de representações, estética, de percepção, enfim. Então, num primeiro momento, eu vou apontar aquilo que eu senti um pouquinho de falta, tá, Rafael? E a maior parte dos meus apontamentos vão tratar de autores que podem ser usados para dialogar num trabalho futuro de aprofundamento que me parece, você acho que vai por essa linha mesmo, né, futuramente, me parece que é isso que você pretende, e também algumas reflexões que eu fiz a partir da leitura do seu texto, tá? Então, procurando ser bem objetivo. No resumo, eu senti um pouco de falta de você deixar mais clara a metodologia que você iria usar durante o desenvolvimento do seu trabalho. Me pareceu uma revisão bibliográfica, tá? Então, acho que faltou só você mencionar isso mais claramente no resumo. O segundo ponto é que eu acho que você poderia ter estabelecido um pouco mais de diálogo com outros autores que estão tratando sobre isso, tá? Talvez um trabalho futuro, né? Mas fica aí a minha sugestão. Você discorreu bastante sobre o Lipovetsky, que eu entendo era a sua principal referência, mas eu sugiro que você use outros autores que tratam sobre esse assunto num trabalho futuro de uma maneira muito mais aprofundada. Você siga por esse caminho e use mais autores, porque eu achei o assunto realmente muito pertinente, muito interessante. Em alguns momentos, tá? Os parágrafos ficaram um pouco confusos, por uma questão de pontuação ou por uma questão de concordância. Não quero ser chato, mas já sendo, porque daqui para frente serão muito mais chatos com você, e vendo o potencial do seu trabalho, eu tenho que te chamar a atenção sobre isso. Tome cuidado com esse tipo de questão, vai te ajudar bastante, tá? Bom,
Algumas reflexões que eu fiz, a primeira delas, o entretenimento, você entende o entretenimento como um elemento necessário? Essa é a primeira provocação. Se sim, como reinventá-lo? Porque os apontamentos do próprio Lipovetsky vão de encontro a isso. E mais do que o Lipovetsky aponta, eu acho interessante pensar no que o Rafael tem desenvolvido aí intelectualmente a respeito desse assunto. Claro que nós estamos falando no começo de toda uma trajetória intelectual, mas fica aí já uma provocação. Se o entretenimento é entendido por você como um elemento necessário, e para a maioria das pessoas é entendido como tal, como reinventá-lo? Tá? Na página 9, você coloca que o real tem se construído como imagem. Né? A sugestão é que você use para aprofundar nesse assunto o Guy Debord, no Sociedade do Espetáculo futuramente. Ele vai falar bastante sobre essa questão da realidade ser mediada por imagens. Eu acho que é uma leitura extremamente importante para você. Outro ponto, na página 9, você fala da arte como tática para aumentar os lucros, né? Isso está diretamente ligado com a capacidade que o capitalismo tem de ressignificar alguns elementos da sociedade, está dentro da superestrutura do capital, né, aliada à publicidade atuando no que a gente chama de superestrutura do capital, né? É só a gente pensar nas camisas de Che Guevara. As camisas de Che Guevara que são vendidas aí totalmente ressignificadas, certo? Então, um elemento importante para você trazer numa discussão futura, já que você traz o Marx, é o funcionamento da superestrutura do capital, já que você o citou. Tá? É um elemento importante, porque é lá que está, por exemplo, a publicidade que vai levar, entre outras coisas, ao fetichismo da mercadoria que você usa. Tá? Outro ponto importante, você fala muito do homo estéticos, né? E tem uma obra do Lipovetsky que se chama Felicidade Paradoxal. E lá ele fala do homo consuméricos. Acho esse diálogo importante. Sugiro que você, se você não leu essa obra, você leia, porque esse diálogo entre homo estéticos e homo consuméricos daria um complemento bem interessante naquele momento que você trata do assunto. Tá? Pensei em vários autores que você pode usar para tratar do complexo econômico estético do capitalismo, né? Que são algumas fases apontadas pelo Lipovetsky, né? E alguns autores que poderiam complementar e enriquecer essa discussão futuramente para você usar. Um deles é o David Harvey, o livro Condição Pós-Moderna, tá? Vai te ajudar bastante nisso. E o Zygmunt Bauman, que você já deve conhecer bastante, também no livro Vida para Consumo. São livros que, creio, colaborarão bastante com você. Outro momento, cara, que eu achei bem interessante, quando você fala do design e decoração, que é, mais uma vez, a lógica do ter, do parecer, substituindo o ser. E aí, mais uma vez, o Debord entra aí muito bem. Tá? O Guy Debord trata bastante disso. Então, a minha sugestão, desculpe se eu estou sendo chato na insistência, traga o Debord para esse debate. O Debord é fundamental aí, tá? Achei muito interessante, cara, quando você fala que o culto aos santos é substituído pelo culto às sensações. Né? O Lipovetsky traz isso e você aponta a partir da perspectiva do autor. E isso me fez pensar sobre a religião civil que o Durkheim aponta nas formas elementares da vida religiosa. Você fala disso lá na página 17 do Culto às Sensações, e isso não seria mais uma das metamorfoses, né, disso que a gente convenciona hoje chamar, a partir da perspectiva durkheimiana, de religião civil. Então, pode ser também algo interessante para você pensar, dê uma olhada no Emile Durkheim, nesse livro, não sei se você se apropriou dessa obra, pode te ajudar, tá? Pascoalzinho, já estou terminando, tá? Você tem ainda uns 8 minutos. Então tranquilo. Na página 18, e aqui vem uma reflexão mais pesada,
você vai falando que os movimentos se fortaleceram numa era individualista, a partir do Lipovetsky, claro, tá? E aqui me soa um paradoxo para a gente refletir, porque boa parte desses movimentos que explodiram são movimentos identitários. Esses movimentos identitários, eles vêm como uma resistência a esse processo de padronização, massificação da indústria cultural, do capital globalizado que se intensifica, né? Os seus tentáculos se multiplicam. Hollywood, a partir de Hollywood você tem a formação de Bollywood, de Nollywood, etc., buscando padronizar gostos, costumes, etc., pegando referenciais locais, tá? E esses movimentos identitários vêm como uma resistência a essa padronização. Por outro lado, o movimento identitário também é uma afirmação do eu. Também ele traz a lógica da afirmação da individualidade. E aí que esse é o ponto para a gente refletir, né? Você tem o fortalecimento de movimentos sociais, mas boa parte deles para afirmar o eu. E não estou dizendo que isso é necessariamente ruim. O que eu estou dizendo é um sintoma, é um ponto para a gente pensar um pouco. É um sintoma desse mundo contemporâneo, tá? Outro ponto. O capitalismo é um sistema que não se vende como ideológico desde o Francis Fukuyama. Pessoal, né? O fim da história. Ele não se vende como ideológico. Entretanto, o Slavoj Zizek aponta que a maior prova de que existe ideologia é o fato de dizer que ela não existe, né? No Bem-vindo ao Deserto do Real. Inclusive, ele usa muito Lacan para falar que o que existe hoje é um cinismo, né? O cinismo. E dentro dessa ideia de cinismo dele, eu vejo que o consumo aparece como aquele que, em teoria, traria a geração de bem-estar coletivo. Ele seria na verdade, um reflexo da geração desse bem-estar coletivo. E a gente vê que, na verdade, o Lipovetsky está apontando uma série de problemas a partir dele. Entretanto, no final do trabalho, você mostra que ele defende que não se rompa com o capitalismo, mas que o ressignifique, né? Que a qualidade substitua a quantidade. Entretanto, pela lógica do próprio Lipovetsky, quanto mais vendo, mais lucro. E aí? Se você não rompe com o capitalismo, que é um sistema que quanto mais vende, mais tem lucro, segundo o próprio Lipovetsky, como eu posso achar que o capitalismo vai gerar o bem-estar coletivo? Se ele sempre priorizou a quantidade ao invés da qualidade. E que qualidade é essa? Quem qualifica, quem decide? Quem decide o que é o qualitativo? Tá? São algumas reflexões que eu vi e que eu pensei aí. Ou seja, qual é o ponto em que nós chegaremos a tal qualidade de vida a partir de uma ressignificação de consumo, prezando pela qualidade ao invés da quantidade. Se nós vamos por esse caminho, nós superaremos a lógica do lucro a qualquer custo? Como? Se essa é uma essência do capital. É uma provocação, não sei se eu fui muito claro no que eu falei. De qualquer forma, eu agradeço desde já pela oportunidade. Tá, gente? Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Bruno. Nossa, muito obrigado. Gabriel? Anotou aí, Rafael? Deu para anotar aí na sua balada? Rafael, você está entre nós? Maravilha. Professor Gabriel, o senhor tem 15 minutos. Valeu. Pô, eu queria agradecer também, né, pelo convite aí, Pascoal. Prazer estar aqui com vocês nessa pandemia, né, tendo uma banca virtual, uma coisa única aqui, né. E, enfim, primeiro falar um pouquinho sobre esse tema, né, que nem o Bruno falou, é muito interessante, é uma coisa que
me encanta muito, né? Foi o meu problema, assim, de certa maneira, do mestrado, e sempre, assim, durante minha graduação, é o que mais me chamava a atenção, né? Tentar enxergar a nossa sociedade contemporânea, tentar ver, enfim, toda essa ideia de consumismo, tudo isso que a gente nasceu e caiu, né? Como um ser aqui no mundo, e a gente tentar entender de onde veio isso, né? Acho que você buscou muito isso no seu trabalho, Rafa, e isso é muito interessante, esse é o grande valor dele, né? E como o Bruno falou bastante, acho que o nosso papel aqui como avaliadores, né, é um pouco dar novos nortes para você também, né? Dar, enfim, novas sugestões que você pode aprimorar seu texto, né? Que você pode, enfim, se enveredar nesse caminho, que é muito, como que eu posso dizer, é árduo, né? Mas é muito prazeroso também. Tem muita coisa, é isso que eu queria falar para você, tem muita coisa. E, incrivelmente, o Bruno já falou de várias referências que eu ia falar também, né? Então eu vou repetir algumas coisas aqui, né, que ele colocou. Eu também toquei em muitos pontos parecidos com o do Bruno, achei muito interessante isso também, a gente sentiu algumas coisas próximas. E então, assim, vou tentar ser um pouco mais objetivo em alguns outros pontos, né, que eu acho que dá para explorar mais, né? Ó, primeiro de tudo, né, a questão da escrita, né? A gente sabe que a escrita é a nossa ferramenta no trabalho filosófico, né? É o que a gente tem que aprimorar muito, né? Sempre na nossa formação. E eu achei assim que os seus parágrafos, eles, alguns pontos, né, falhou, eu concordo com o Bruno, em algum ponto ou outro ficou um pouquinho confuso, mas no geral deu para entender que você é bem objetivo na escrita, né? Você tem uma escrita clara, assim. E uma dica que eu dou para melhorar isso é uso de conectivo, cara, né? Então, sempre depois que você fechar, né? Isso é uma questãozinha de português, bobinha, mas pode parecer bobinha, na verdade, mas isso é o que dá liga para o texto, né? Ele forma a sua ideia, ele deixa a sua ideia muito mais clara ainda, né? Então, usar conectivos, cara, colocar portanto, entretanto, né? Sendo assim, coisas que vão concluir seu tema, que eu senti muita falta disso no parágrafo. Seu parágrafo virava uma afirmação apenas. Ele não tinha uma estrutura assim de você colocar uma ideia, contrapor essa ideia e desenvolver ele, certo? Outra coisa, quando você colocava citações, né, por exemplo, você citou lá o Marx, você citou uma música do Forfã, enfim, sempre, eu vi que você segue a estrutura de fazer um comentário a essa citação, mas esse comentário ele ficou um pouquinho solto, eu achei. Esse comentário, depois da citação, ou mesmo quando você prepara essa citação, é legal você inserir ele dentro do seu texto, assim, conectando ele com o seu texto, certo? Fazendo a relação direta do ponto que você quer puxar, né? O que mais? É justamente isso, né? Conectar esses conceitos, né, que você trouxe do Lipovetsky, principalmente, com esses temas, né, que você colocou, assim, uma inspiração, às vezes que, enfim, que você curte, assim, uma música que te lembrou esse tema e você puxou, que nem o que você fez do Forfã, né? Que acho que é cabível, né? Porém, você tem que tomar cuidado, né, para inserir num momento oportuno no seu texto, tudo bem? Isso é muito importante. Agora, acho que tem a questão maior que o Bruno também tocou um pouco, né? Que eu vou chamar aqui de conexão Lipovetsky-Marx, né? Como a gente faz essa conexão que ficou assim para mim no texto bastante Frankenstein. Por quê? Né? A citação que você traz do fetichismo da mercadoria, ela é uma citação do Marx, né, no Capital, enfim, que a gente conhece esse conceito como aquele conceito fundamental, inclusive para entender a sociedade de consumo, um termo que foi cunhado muito depois, certo? A sociedade de consumo, naquela época assim, do capitalismo industrial, a gente era outro momento. Mas a ideia do fetichismo da mercadoria, a ideia de que a mercadoria ganha vida própria, isso é muito importante, né? Então é como quando eu estou comprando alguma coisa, quando eu vou numa loja, eu vou numa vitrine, quando eu vejo um manequim vestindo uma roupa, o manequim, ele me seduz, o manequim, ele fala comigo, o manequim tá pedindo, Gabriel, vem cá, me compre, certo? O produto, na visão, né, do Marx, isso vai ser muito explorado por vários outros autores, ele vai adquirir vida própria. E esse tema, assim, ele se conectava totalmente. Quando eu bati o olho aqui no título, Estética do Encantamento, né? A mercantilização das
emoções, uma nova ética, esse tema. E quando eu via fetichismo da mercadoria ali, eu falei, nossa, Rafael vai puxar disso e vai destrinchar, relacionar com o Lipovetsky e tal. E eu senti falta disso, né? Eu achei que o Marx, ele ficou muito, assim, de paraquedas ali. O Marx, ele é um autor que dá para explorar muito em relação a isso, até numa crítica, assim, né? Uma crítica que pode ser lida tanto por um viés marxista contra o Lipovetsky, ou até, se você preferir, do Lipovetsky, né, contra o viés marxista, né? E aí também vem as outras questões, né? Já que você usou o Marx, aí a gente pode explorar esse tema. Qual seria o caminho, esse outro caminho que a gente pode puxar a partir dessa leitura, exploração do uso do fetichismo da mercadoria, ou até o termo da alienação, né? O conceito da alienação, que a gente pode puxar um pouquinho depois. Poxa, aí a gente tem o Walter Benjamin, né, que é um cara que vai estudar também como que a obra de arte na época da reprodutibilidade técnica, como que, enfim, os meios de produção vão mudar, os meios de divulgação da arte vão mudar. Ele é o cara que vai falar do cinema, do surgimento do cinema como um motor. Ele é o cara que vai entender essa ideia da sociedade de massa. E ele vai inserir isso no contexto ainda do totalitarismo, né? Então, assim, a questão política para ele é muito forte. Eu senti falta de política no seu texto, tá? Eu senti falta desse... Eu não quero dizer um posicionamento, né? Porque não é essa a questão. Mas a ideia de política mesmo, né? De entender como que essa estética, como esse movimento da sociedade está junto também com valores políticos, certo? Inclusive, eu me lembrei agora que teve uma entrevista do Lipovetsky no começo desse ano, meio, sei lá, meio estranha, na verdade. Que ele falava, enfim, de movimentos novos, assim, eu fiquei meio surpreso, falava de feminismo, e ele falava de feminismo como vitimismo, né? Isso me chamou a atenção, assim, enfim, ele me pareceu um cara, assim, nessa entrevista, e bem recente, inclusive, né, não é o país, se vocês quiserem pesquisar depois, falou do Brasil, inclusive, falou do Bolsonaro e tal, e, assim, eu achei que a leitura dele, e aí eu vou tentar, no final do texto, com a sua conclusão, eu vou tentar relacionar um pouquinho esse meu pensamento sobre o Lipovetsky, né, eu achei que a leitura dele acaba caindo numa ideia de consumismo consciente, né, então numa ideia de, assim, não ruptura, e por isso que eu falei que falta política, né, eu senti bastante isso. Então esse seria o problema da conexão Marx-Lipovetsky, né, eu acho que aí ficou um ponto aí difícil do seu texto, né. Talvez aqui o que daria para encaixar bastante é a ideia da pós-modernidade, né? Talvez uma ideia de entender a sociedade como uma sociedade fugidia, fragmentada, em que o tempo muda muito, em que a relação espacial muda muito, e que é muito explorado isso hoje, inclusive com, enfim, sociedade em rede, com o David Harvey, né, que o Bruno falou também, a condição pós-moderna. Eu acho que isso daria, assim, um casamento muito bom, né, relacionar o Lipovetsky com o Harvey, mas só uma indicação também para aproveitar. E aí, tem um ponto também, que acho que foi que o Bruno estava comentando sobre o conflito individualismo e sociedade, né? Ao mesmo tempo, quando você traz lá os movimentos dos anos 70, acho que você traz uma citação até do Lipovetsky, que ele fala do movimento hippie, que eu achei super interessante, né? Porque a gente fala, nossa, o movimento hippie é demais, né? Os caras estão ali contra a cultura, os caras estão tentando ir contra o sistema, tentando ir contra a sociedade de massa, a produção em massa, estão tentando ir contra a padronização e buscar uma coisa nova. E, ao mesmo tempo, o movimento hippie surgiu, né, bastante no seio do capitalismo. Foi lá que estourou nos Estados Unidos e tal, como a gente conhece no rock, enfim, a cultura das drogas e tal. E aí, a citação que você trouxe do Lipovetsky meio que insere, meio que dá uma cambalhota, uma rasteira, sei lá. E eu achei muito interessante isso, porque ela meio que fala que, bom, pelo que eu entendi, pelo que eu interpretei, tá, gente? Depois vocês me corrigam também. Que esse movimento, né, e aí seria essa relação indivíduo-sociedade, esse movimento que surgiu nos Estados Unidos, o movimento hippie, né, ele é um movimento hedonista, então é um movimento que está dentro dessa própria sociedade de consumo, ele está dentro dessa própria lógica capitalista,
né? Ele está dentro dessa busca individual que se insere dentro desse mundo capitalista, enfim, de uma democracia liberal, como a gente pode chamar, certo? Isso eu achei muito interessante, né? Isso que a gente, às vezes, deixa de lado, às vezes, né? A gente, enfim. E aí vem esse lado do hedonismo, né? Que você tenta buscar uma referência com o Epicuro, né? E tenta inserir na lógica, né, do Lipovetsky, que o Bruno até falou, que tem o outro conceito que ele usa, né? De... Ai, me esqueci agora qual que foi que você comentou, mas enfim. Você usa o homo... Eu não sei agora onde está no texto isso. Mas enfim, é o homem que trabalha, né? O homem que produz, né? Seria isso. Gabriel, mas tem também o homem que consome. Fala aí, Bruno. Homo estéticos é o que ele usa, e o que eu falei é homo consuméricos, tá? Isso, homo consuméricos. Isso mesmo, né? Então, isso eu acho que se inseriria também nessa discussão com o hedonismo, né? Como que o hedonismo, será que ele consegue se escapar dentro dessa lógica capitalista? Né? Não me parece o caso, não me parece o caso. Essa ideia das escolhas do melhor prazer, colocada por Epicuro, né? É uma questão de escolha que talvez no mundo capitalista, talvez no mundo autoritário capitalista ou totalitário capitalista, um mundo que é instituído da forma radical que você coloca aqui no texto, né? O capitalismo, ele consome tudo, ele se apropria de tudo. Eu acho que não é uma saída possível, né? Acho que foi uma provocação que o Bruno colocou também aqui, né? Bom, então, deixa eu ver o que mais que eu posso puxar aqui que é interessante. Uma das questões aqui que você menciona, inclusive, que é a indústria cultural. Você menciona esse conceito, você usa esse conceito em vários momentos, de certa maneira, por ele não é explorado, né? E a indústria cultural, aí vem um filósofo também super bom, assim, para você pegar esse tema, que é o Adorno, né? O Adorno e Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento, eles vão ter um capítulo lá específico que vão falar sobre a indústria cultural, né? E a indústria cultural já é um termo muito doido que para a gente pensar aqui na nossa sociedade contemporânea. Como pode haver uma indústria que produz cultura, certo? Como pode haver, enfim, sei lá, quadro sendo produzido por uma indústria? E é isso, né? Quando a gente pensa aqui em qualquer coisa de arte que a gente consome, música, cinema, é uma indústria que a gente fala, né? A gente fala da indústria cinematográfica e tal. Então, assim, essa relação junto com o capitalismo industrial que vai se inserir nessa quarta fase, a transestética, que é o que você traz do Lipovetsky, que é a arte inserida no mercado, isso podia ser mais explorado nesses conceitos, né, que são caros ao Adorno Horkheimer, ao Walter Benjamin, que também que antecede um pouquinho o Adorno nessa reflexão, né, e antes mesmo o fetichismo, né, do Marx. Então essa linha assim seria muito interessante também para você enriquecer, tá, a sua reflexão sobre esse tema. Tudo bem? Tem mais um tempo aí, gente? Eu não sei como que eu tô de... Não tem. 1 minuto? Meu Deus do céu. Tá, 1 minuto. Não, mas eu acho que um dos autores também que o Bruno mencionou, eu tinha até anotado aqui, o Zizek, né? O Zizek, ele vai fazer essa conexão muito interessante, né? E vai tentar inverter um pouquinho a lógica das coisas. Em vez de analisar por meio dessa estrutura social que vai ser dominadora do capitalismo e tal, ele vai analisar as próprias obras do capitalismo. Isso é o que mais me mostra hoje em dia como uma chave de leitura para entender esse problema, né? Como que as obras do próprio capitalismo, elas são dicas para a gente entender a sociedade que a gente vive, né? E essa, assim, se você não viu, veja o Guia Pervertido do Cinema, que é um filme do Zizek. É um filme, mas tem um livro também, né? Em que ele vai analisar filmes clássicos e tirando essas ideias, né? Tirando como que esses filmes representam essa sociedade.
capitalista que a gente vive. Bom, eu acho que é isso, tá? Espero ter ajudado, viu, Rafael, Pascoal, Bruno, e bora lá, isso aí. Obrigado. Não é Guia Pervertido da Ideologia? Eu acho que eu assisti esse. Tem Tem no os cinema dois. Também? O do cinema Do primeiro cinema? e da ideologia o segundo. Ah, que legal. Eu assisti só o da Ideologia. Que ele também faz o mesmo movimento, né? Analisando alguns filmes. Rafa, por favor, se você quiser dialogar, comentar os comentários. Pascoal, posso só falar uma coisinha antes? Desculpa, Pode? um cara que eu esqueci. Rafa, que vai te ajudar, um cara que pode te ajudar muito nessa questão da política que o Gabriel falou, quando você menciona a arte também, essa apropriação pelo capital, é o professor Miguel Chaya, da PUC. Ele tem um livro chamado Arte Política. Acho que vai te ajudar também nesse sentido, tá? Desculpa atrapalhar aí, Pascoal. Que isso. Até eu tô anotando aqui. Rafael, antes de passar a palavra, banca boa não é aquela banca que as pessoas, parabéns, que bonito, mas são quando você vê que as pessoas tentam contribuir porque acreditam no que você acreditou, né? E eu fiz várias anotações aqui, ó. Depois, se você quiser, eu te vendo. Mas a palavra é com você. Complementando só, e banca boa é quando o pessoal sabe do assunto. Então, hoje eu, tipo, assim, tive uma aula, eu vi que é um mundo para se adentrar, assim, os professores me deram muitas referências, eu já, até algumas delas eu já tinha um pouco de noção, mas, assim, é que essa vida, nossa, é tão corrida, né? Às vezes a gente não tem um tempo necessário para aplicar num trabalho tão legal, que é um tema tão legal, que os professores manjam muito e que, assim, eu estou muito feliz, assim, pelas considerações, pelas referências, pela atenção que os dois tiveram no meu trabalho e prepararam toda essa generosa contribuição, assim, para mim seguir em frente, continuar e, nossa, eu estou muito, assim, animado, assim, né? Sempre a gente lê, relê, a gente vai pegando coisa nova. Nossa, é sempre umas percepções a mais. E ainda mais eu quero super dialogar com os autores que os professores me indicaram, assim, ainda mais o Bruno deu algumas perguntas, assim, chave que eu achei muito legal, assim, de o entretenimento é necessário, né? Como reinventá-lo, né? Se por que é necessário. Enfim, muitas reflexões legais que a partir delas eu vou poder ir lendo as referências, né? Poder contribuir nessas reflexões. E, enfim, o Gabriel também, muita pontuação legal. Muito, enfim, eu estou muito grato e espero um dia estar voltando, falando desse trabalho novamente com muito mais conteúdo, mais volumoso. Legal. Obrigado, Rafael. Eu fiquei pensando, eu acho que foi quem falou do Lacan, eu acho que foi o Bruno, falou, né, do cinismo de Lacan. O Foucault foi aluno do Lacan, e na década de 80 Foucault começa a escrever sobre o cinismo, né? E quando a gente começa a fazer essas amarrações assim, né, eu estou fazendo um trabalho arqueológico assim, e aí você vê, nossa, olha só de onde que vem e tal, de onde... Enfim, é um devaneio aqui. Agora, como praxe, eu vou pedir vou colocar os coleguinhas, inclusive o professor Sérgio, na sala de espera.